Olá, mais uma vez aqui o professor Fábio Monteiro, do canal Vestibular em Cena, para tratar dos 55 anos do golpe civil e militar do ano de 1964. Nas últimas semanas de abril de 2019, nós assistimos uma série de polêmicas a respeito dos eventos que desencadearam a instalação da ditadura civil e militar brasileira, que durou 21 anos, de 1964 até 1985. Particularmente, os setores ligados ao atual governo se esforçaram bastante em negar as evidências históricas. Bom, para começo de conversa, talvez seja interessante chamar a atenção para as distinções entre o que é revisionismo histórico e negacionismo histórico. Revisionismo histórico é algo saudável para o exercício acadêmico, principalmente nas ciências humanas e sociais, assim como também para a memória coletiva de uma sociedade. Afinal de contas, trata-se de encontrar novos documentos empíricos, concretos e materiais que apontam novas interpretações a respeito do nosso passado. Entretanto, outra coisa é o negacionismo histórico, ou seja, uma ação de má-fé. É você atacar frontalmente as evidências históricas e, portanto, isso é uma forma de anti-intelectualismo. Em outras palavras, é uma forma de brutalidade e uma afronta ao bom senso e, por que não, ao bom convívio social, algo necessário, particularmente nesses tempos difíceis, não somente de recessão econômica e também de grande desconfiança em relação à classe política brasileira. Mas, feita essa diferença, essa distinção, eu gostaria de apresentar para vocês aqui uma pesquisa do professor Oswaldo Amaral, responsável pelo Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Ele traz para nós uma pesquisa do IBOPE realizada em março de 1964, a respeito da aprovação ou não, tanto do presidente João Goulart, quanto também do seu governo, e depois a respeito das suas reformas de base. Acompanhem o gráfico. O gráfico 1 diz para nós: se o presidente João Goulart pudesse também, isso em março de 1964, às vésperas do golpe civil e militar. Em Fortaleza e Recife e Salvador, nós notamos a barrinha azul, uma grande maioria dizendo que sim, votaria nele. 57% em Fortaleza, 60% em Recife e 59% em Salvador. À medida que nós avançamos em direção à região Centro-Sul ou Sudeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, esses números oscilam. E aí aqueles que dizem que não votariam aumenta. Em BH, 56%, Rio de Janeiro, 44%, apesar da grande maioria, 51%, dizer que sim. Em São Paulo, 52% diriam que não, enquanto 40% afirmam que sim. Bem, é preciso levar em consideração que em 1960 não existiam pesquisas de envergadura de alcance nacional. Isto é, nós só temos essas pesquisas nas principais metrópoles, os principais pátios eleitorais brasileiros. Ainda é preciso levar em consideração que 40% da população que tinha mais de 15 anos de idade era de analfabetos. E analfabetos não votavam. E os dados dizem para a gente que quanto menor a renda dessas pessoas, maior a aprovação do presidente. Portanto, é razoável especular que, se os analfabetos tivessem sido pesquisados, o número de aprovação, o índice de aprovação do presidente João Goulart aumentaria. A gente pode ir para um próximo gráfico. Acompanhem. O gráfico número 2 diz para nós a avaliação do governo João Goulart. Em São Paulo, que é a barrinha azul que interessa para nós, 42% dizem ótimo e bom em relação ao seu governo, e o número oscila para 19% de ruim ou péssimo. Quando nós vamos em direção ao interior de São Paulo, em Araraquara, o número de ótimo e bom está em 39%. A barrinha laranja, os 21% indicam ruim ou péssimo. Então a gente consegue notar que, além da avaliação do próprio presidente, a avaliação de seu governo ainda é positiva. Entretanto, é preciso levar em consideração alguma coisa que nós estamos vendo aqui, que diz: a sociedade brasileira ainda está dividida e polarizada, pois na região norte e nordeste o índice de aprovação é alto. Já na região centro-sul, ou então até mesmo um pouco mais para o interior, esse índice de aprovação cai. Bom, deixando de lado tanto o presidente quanto o seu governo, as últimas estatísticas que nos interessam a respeito das reformas de base. Vejamos. A pergunta era: você acha que as reformas de base, 40% afirmavam que sim, ela era necessária e urgente. 39% é necessária, mas com moderação. E depois,
7% são desnecessárias. Em síntese, diante essas estatísticas e diante desses dados, nós temos provas concretas, empíricas e materiais de que, no ano de 64, apesar da sociedade brasileira estar dividida e polarizada a respeito do governo e também do presidente João Goulart, ela jamais clamou por um golpe e uma ditadura civil e militar. Portanto, eu me despeço de vocês sempre chamando a atenção para o fato de que, apesar das ciências humanas e sociais não serem exatas, elas sim têm um repertório conceitual, um repertório de categorias e um arcabouço teórico que nos coloca diante de provas concretas, empíricas e materiais. Portanto, é de bom tom, é uma questão de bom senso e é razoável levar em consideração todas essas estatísticas para que reconheçamos que o golpe de 1964 foi truculento, rompeu a democracia brasileira e é uma coisa sobre a qual nós temos que falar para que nunca mais ocorra novamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na semana que vem a gente volta para conversar mais a respeito da presença da ditadura militar nos vestibulares e no cinema brasileiro. Um beijo, um abraço e bons estudos para vocês. Olá, com vocês aqui mais uma vez o professor Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena, para a gente abordar os 55 anos do ano de 1964. Bem, como nós temos visto, o ano de 1964 ainda suscita, levanta grandes polêmicas em nossa sociedade contemporânea. Nesse segundo vídeo da série, o nosso propósito é tratar de como esse ano, ou melhor dizendo, os seus eventos do ano de 1964, foram abordados ao longo do Enem, este que surgiu em 1998 como um exame nacional do ensino médio, mas efetivamente em 2009 se torna um maior vestibular do país. Um detalhe importante para a gente seguir adiante, né? Quando se é historiador e também autor de material didático e você tem como dever de ofício partir para as provas concretas, empíricas e materiais em busca, do entendimento do nosso passado, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um rápido balanço que eu tenho a respeito do Enem, ou seja, desde 1998, da sua primeira prova, até ontem, até a prova de 2018. E particularmente o ano de 2014 traz uma questão muito reveladora para nós de como o Enem entende o ano de 64. Saca só, a questão 42 do Caderno Azul de 2014 tem dois textos. O primeiro é uma citação do Globo, de 1º de setembro de 2013, que diz: o presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas, ao justificar a sua adesão aos militares em 64, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Um texto 2 é do historiador Carlos Fico, de um texto chamado A Educação e o Golpe de 1964. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o enunciado. Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 64 divergem ao focarem, respectivamente. Então é importante chamar a atenção para esse primeiro aspecto. Quando você pega os Enems de 98 até 2009, você não tem grandes questões a respeito da ditadura civil e militar, ditadura militar, ou regime civil e militar, ou como queira, o movimento de 1964. Efetivamente, em 2014, essa é a questão que serve como um termômetro para você entender como a sociedade brasileira está reelaborando o seu passado. Tanto é assim que essa é uma questão de historiografia. É você escrever a história das interpretações da história de uma determinada comunidade, sociedade ou país. Portanto, é preciso deixar claro que, nesse momento, o Enem não está doutrinando. Afinal de contas, ele mostra tanto uma visão de direita quanto também uma visão progressista, que dialoga com a defesa dos direitos humanos. Tudo bem? No ano seguinte, em 2015, o Enem, mais uma vez, volta à carga e traz uma questão a respeito dos eventos de 1964. Vamos à leitura do enunciado. Na questão 19 do Caderno Azul de 2015, a charge do Ziraldo diz 24 de agosto de 1974. Fiquem sempre atentos às citações. E nós temos uma família, a mulher diz: entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. O pai, então, colocando a mão sobre a cabeça do filho, diz: tadinho. Vale chamar a atenção
Para o enunciado, no período de 64 a 85, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela... Portanto, como você pode ver, aqui o Enem deixa claro para você o termo regime militar, com letras maiúsculas. Isso, de alguma forma, está associado à leitura econômica que a charge promove sobre os 21 anos de ditadura civil e militar desse país. De alguma forma, a charge nos revela o que foi o chamado milagre econômico brasileiro. Aqui de fundo, eu gostaria de dar como que um passo para trás e trazer para vocês um clássico, da história do Brasil. Se chama História da Riqueza no Brasil, do historiador, pesquisador, antropólogo e economista Jorge Caldeira. É um totem, ou seja, é um livro incontornável quando se estuda a história econômica de nosso país. E nesse livro ele deixa claro para nós o seguinte: olha, antes de 1964, o Brasil tinha 12 estatais. 3 anos depois, nós tínhamos 44 estatais. Ao fim de 21 anos de regime militar, ou seja, dessa forma de administração dos recursos públicos e da economia do Brasil, nós saímos com mais de 440 empresas estatais. Tudo isso se deveu também à abertura da economia ao capital estrangeiro. Não é por outro motivo que o regime econômico da ditadura militar é chamado de heterodoxo. Ele combina ações estatais, intervenção do Estado, com também a abertura do mercado ao capital estrangeiro. Em suma, para a gente terminar, como você pode notar, um retrospecto do Enem demonstra para nós como sim, esta prova está sintonizada com os andamentos da sociedade brasileira, com a evolução política da sociedade brasileira, evolução no sentido musical, altos e baixos, avanços, retrocessos, com as suas saliências, as suas gritarias e também com a sua defesa dos direitos humanos. Portanto, nos parece um pouco equivocado dizer que o Enem doutrina. Aliás, quando se fala em doutrinação, quem sabe a gente ainda poderia bater um papo a respeito de uma outra dimensão do Enem, pois dizem que o Enem é marxista. O curioso é que, quando você faz um retrospecto do Enem, de 1998, 1999, você ainda não tem nenhuma questão de Marx. Aliás, é no ano de 2000, na prova de 2000, quando o Enem ainda tinha somente 63 questões, que você tem as questões 51, 52 e 53, 3 questões, abordando a teoria de John Locke, ou seja, o fundador justamente de um sistema liberal conservador, o que a gente chama de liberal conservative, ou uma postura de direita. No ano de 2001, na sequência, nós temos uma citação do escocês Adam Smith, e depois, na questão 29 da mesma prova de 2001, uma citação de Thomas Hobbes. Quando você coloca em retrospecto, então, é bem interessante notar que o Enem, desde os seus primórdios, estava muito mais interessado na leitura de mundo, na compreensão de textos e na interpretação da realidade na qual nós vivemos, do que de fato em doutrinar. Bem, esperamos que vocês continuem nos acompanhando aqui na página do Jornal O Vale e também lá no Vestibular em Cena. Na semana que vem voltaremos mais uma vez com o terceiro e último vídeo da série a respeito dos 55 anos do ano de 1964. Um beijo, um abraço e bons estudos. Olá, mais uma vez aqui com vocês o professor Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena, para a gente tratar dos 55 anos do ano de 1964. Esse é o terceiro vídeo da série sobre os 55 anos de 1964. No primeiro vídeo, nós já abordamos a popularidade e a aprovação do presidente João Goulart e do seu governo, ali às vésperas do golpe de 64. No segundo vídeo, nós analisamos como o Enem sempre fez questão de trazer diferentes interpretações sobre os eventos de 1964. Agora, por último, mais ou menos importante, eu gostaria de trazer para vocês, como de hábito, sugestões de filmes e pesquisas para vocês se aprofundarem sobre esse tema. No primeiro momento, é importante deixar claro que a nossa ditadura civil-militar é um tema muito explorado pelos nossos cinemas, o ficcional e o documental. Eu gostaria de indicar para vocês, então, um filme chamado O Dia que Durou 21 Anos, de 2013. Ele é resultado das pesquisas tanto de Flávio Tavares quanto também de Camilo Tavares. E pela primeira vez nesse filme nós temos os registros documentais que mostram para nós a participação dos Estados Unidos em sua orquestração do golpe de 1964. O filme conta com entrevistas tanto de pessoas que conviveram com a ditadura, quanto também de pesquisadores norte-americanos e brasileiros,
historiadores norte-americanos e brasileiros e deixa claro para nós como o golpe de 64 no Brasil ele se insere num quadro maior, que é a lógica da Guerra Fria. E a lógica da Guerra Fria é a lógica que se assemelha, tem uma afinidade com o estado de exceção. O que significa isso? Um estado forte é aquele capaz de promover guerras constantes. A paz quando ele desejar. Em outras palavras, o estado de exceção é uma teoria jurídica que legitima um estado de guerra constante e, portanto, a diplomacia se torna uma diplomacia bélica, militarista. A partir disso, você tem a instalação da doutrina da segurança nacional. Afinal de contas, o nosso inimigo é interno. É o comunista, é o anarquista, é o socialista, é o trotskista, enfim. Para combater esse inimigo interno que nos avizinha, o golpe foi instalado. E dentro desse filme, pela primeira vez, nós temos os documentos concretos norte-americanos mostrando para nós como a ditadura militar brasileira ela se inseria num quadro muito maior que era a lógica da Guerra Fria. No segundo momento, eu gostaria de indicar para vocês as pesquisas do historiador Carlos Ficco. Está aqui o nome dele. Ele mantém um canal no YouTube, ele tem várias apresentações pelas redes sociais aqui, ele também tem uma fanpage que cotidianamente é abastecida com notícias da época, afinal de contas os 55 anos ainda dizem muito, né, sobre, digamos, as divergências políticas, ideológicas que estão tomando conta do nosso cotidiano hoje em dia. Uma terceira e última dica valiosa para vocês, eu diria que é o canal da TV Univesp. Se vocês entrarem lá no YouTube e digitar 50 anos do golpe de 1964 mais TV Univesp, você tem uma série de reportagens, uma série de estudos acadêmicos numa linguagem acessível e informal sobre os eventos pré-64 e pós-64. É uma referência muito importante para vocês se afastarem de achismos, fake news, pós-verdades, sensos comuns e de fato se prepararem para os seus vestibulares. Portanto, para encerrar, o filme O Dia que Durou 21 Anos, a pesquisa de Carlos Ficco e também TV Univesp, 50 anos do golpe de 1964. Eu espero que vocês tenham gostado desses nossos encontros a respeito dessa efeméride. Continue nos acompanhando aqui na página do Jornal O Vale e também, claro, lá no Vestibular em Cena. Semana que vem nós voltaremos. Um beijo, um abraço e bons estudos para vocês.